Boa noite, a paz do Senhor. Gostaria de compartilhar com vocês mais uma pequena reflexão da palavra do Senhor. Essa mensagem ela é bem conhecida de todos. Fala a respeito da multiplicação do azeite e se encontra em 2 Reis, capítulo 4. E essa passagem fala a respeito de uma mulher que tinha acabado de ficar viúva e diz a palavra que o seu marido ele devia dinheiro a um homem e logo após a sua morte, esse homem vem até ela para receber seu dinheiro e como ela não tinha como pagar, então ele decidiu levar os seus filhos como escravos. Então ela vai até Eliseu e conta a sua história, dizendo que o seu esposo ele era profeta, ele era até conhecido de Eliseu, e ela fala a respeito, né, desse caso que o homem tinha vindo até ela para poder receber esse dinheiro, e não, como ela não tinha como pagar, que ele os levaria como escravos. Então, Eliseu pergunta a essa mulher: o que é que você quer que eu te faça? E algo que me chamou a atenção nesse texto foi a respeito de duas coisas. A primeira delas foi que quando Eliseu ele pergunta a essa viúva o que ela queria que ele fizesse para poder ajudá-la, quando eu li esse texto eu percebi que ela não teve nenhuma resposta para dar para Eliseu. Eliseu pergunta: o que você quer que eu faça por você? Diga-me. E ela não respondeu nada. Então, a primeira coisa que eu analiso aqui é que muito melhor que responder de uma maneira errada, de pedir de uma maneira errada, que é muito melhor você ficar calado do que pedir errado. Pois o próprio Tiago ele fala que pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Não sabemos pedir, pedimos para o nosso próprio deleite. Então ela, mediante esse problema, quando Eliseu lhe pergunta, ela fica sem palavras, sem responder nada. E algo que me chama a atenção é que nós compreendemos que o nosso Deus, ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Independente se a gente responde ou não, ele já sabe qual é o nosso problema e já sabe também como solucioná-lo. Então Eliseu, quando ela fica ali sem palavras, então ele dá uma sugestão. Ele lhe faz uma segunda pergunta. Então ele pergunta: mas o que você tem em casa? E ali, mediante aquela pergunta, ela dá uma resposta. Ela fala: olha, infelizmente eu não tenho nada. Creio eu que ela pensou um pouquinho mais e então ela dá a segunda resposta: a não ser uma pequena botilha de azeite. Eliseu, quando ele pergunta para essa viúva, ele já sabia o que ele iria fazer. Ele já sabia do que ela realmente precisava. Talvez você pode estar até dizendo, né? É claro que ela precisava de dinheiro, pois ela devia, então ela tinha que pagar, então o que ela precisava de dinheiro. Só que se nós formos analisar esse contexto, o dinheiro não era suficiente para resolver o seu problema. Talvez naquele momento sim, pois com o dinheiro ela pagaria aquele débito e seus filhos ficariam livres de ser levados como escravos. Mas e depois que ele pagasse, seguramente ela ainda continuaria em dificuldades. Porque nós sabemos que uma pessoa, uma mulher viúva, como é que ela iria fazer para trabalhar com 2 filhos? Mesmo se ela tivesse alguém que lhe desse um trabalho, como ela faria? E seguramente o que ela ganharia não daria nem sequer para pagar alguém para tomar conta dos 2 filhos. Mas por que estou dizendo isso? Porque eu também tenho 2 filhos, eu tenho a minha esposa, que também ela tem aquele desejo de trabalhar. Só que quando ela olha, no caso aí de sair para trabalhar, e o que ela vai ganhar seguramente com o que ela vai ter que pagar para alguém tomar conta das nossas 2 crianças, fica praticamente elas por elas. Então não vale a pena esse sacrifício, esse trabalho. Então Eliseu ele sabia de tudo isso. Então ele dá uma sugestão para ela. Então vá
volte para casa. Antes de entrar em sua casa, passe ali na casa dos vizinhos e peçam muitas vasilhas emprestadas. E logo em seguida entre em sua casa, feche a porta com seus filhos e ali pega aquela pequena botilha de azeite e começa então a derramar sobre essas vasilhas. E assim ela fez, como Eliseu lhe havia dito. Ela entrou em casa, então começou então a derramar aquele pouquinho de azeite naquelas vasilhas. E logo em seguida, eu creio que ela percebeu que aquele azeite ele não acabava. E acabava uma vazia que ela enchia, vinha outra, até que ela pergunta ao filho: me traga-me mais vasilhas. Então o seu filho lhe diz: não temos mais vasilhas, todas já estão cheias. E a segunda coisa que eu percebo aqui, que logo após as vasilhas terem se enchido, ela não sabia o que fazer com aquelas vasilhas. E quantos de nós pedimos a Deus alguma providência? Deus ele nos dá essa providência, logo após a gente receber, a gente não sabe nem sequer o que fazer com aquilo que Deus nos deu. Então essa viúva ela nos dá um segundo entendimento, que como ela não sabia o que fazer com o azeite, mais uma vez ela volta até o profeta. Ela lhe diz o que aconteceu, que o milagre aconteceu, que as vasilhas estavam cheias, mas ela não sabia o que fazer. Então Eliseu, pois ele já sabia do que ela precisava, esse entendimento me vem a saber que Eliseu sabia que ela precisava de um trabalho, porque geralmente problema financeiro não se resolve você pegando um dinheiro e dando para alguém, mas sim se resolve com trabalho, trabalhando. Então ele diz: agora você pega aquele azeite, vende, paga a quem você deve e viva com o resto do dinheiro, vive com aquilo que te sobrar. Então Eliseu, como se diz, ele fala o mistério ali, que aquela mulher, como ela não podia trabalhar fora por conta dos seus 2 filhos, então ele cria um trabalho na sua própria casa. Ali ela pega aquele azeite, seguramente começa a vender em sua casa, com aquele dinheiro ela paga quem ela devia e continua ali trabalhando, vendendo aquele que lhe restava. Só que algo interessante nessa palavra é que no final Eliseu fala assim: e com o resto você vai vivendo. Então me veio o entendimento que vai chegar um tempo em que aquele azeite que se multiplicou naquelas vasilhas que foram cheias iria acabar. E logo em seguida, o que ela faria sem mais ter o que vender? E me veio o entendimento no seguinte, que eu me lembro quando eu comecei a pregar a palavra do Senhor, quando eu tive a primeira oportunidade, eu comecei a meditar na palavra, eu fui ali na Bíblia, tirei um texto, e ali meditei, anotei, escrevi tudo, e fui e preguei. Só que depois, no meu entendimento, quando eu venho até a Bíblia, eu medito na palavra, eu me encho da palavra do Senhor. E quando você prega, você se esvazia, pois você não vai chegar ali no mesmo local que você pregou, e foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma segunda oportunidade de pregar, me convidaram novamente, e aí eu não poderia mais voltar ali com a mesma palavra, então eu tive que voltar na fonte mais uma vez. Eu tive que voltar na Bíblia Sagrada e procurar ali uma segunda mensagem. E foi isso que aconteceu. E graças a Deus até hoje eu ainda tenho tido outras oportunidades de continuar ministrando a palavra, e eu tenho sempre voltado para a mesma fonte. E essa fonte, ela se encontra na Bíblia Sagrada, se encontra ali a palavra do Senhor. Então aquela viúva, no meu entendimento, ela sabia que logo após aquele azeite ter terminado, ela se lembrou que o azeite não acabou, simplesmente todas as vasilhas tinham se enchido, então ela parou de despejar aquele azeite nas vasilhas. Então ela sabia que não havia acabado. Creio eu que logo após aquele azeite ela ter vendido tudo, ela voltou ali e encheu novamente as vasilhas, e assim sucessivamente. E algo interessante nisso tudo é que cada vez que você vende, no caso dela que ela vende aquele azeite,
ela ganha mais dinheiro e com isso ela cria reserva. Pois ali, cada vez que ela vende, ela compra algo, ela paga algo. Se ela não tinha casa, eu creio eu que tinha, né? Pois a palavra fala que ela tinha, botou a sua casa, mas ali ela comprou algo que ela precisava. E cada vez que ela compra, ela vai sempre criando uma reserva. Assim como eu, cada vez que eu sou convidado para pregar a palavra do Senhor, e que eu vou até a Bíblia Sagrada, que eu tiro ali um texto para meditar, aquele texto anterior, ele se torna uma reserva na minha mente. E muitas das vezes você está pregando uma palavra e aquele texto anterior, ele flui novamente na sua mente para complementar aquela palavra que você está ministrando. Então, nos nossos tempos de hoje, eu quero te dizer que a botilha representa a Bíblia Sagrada e o azeite representa a palavra do Senhor. E eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, mas eu tenho certeza de uma coisa, que a solução está na palavra do Senhor, pois a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, ele é o nosso manual de vida. Tudo aquilo que nós vivemos hoje, viveremos amanhã, tudo aquilo já está escrito, toda a solução já está contida na palavra do Senhor. E essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Espero que sirva de luz para a sua vida e que você tenha certeza que se aquela palavra que o Senhor te deu, você já utilizou e eu não sei de que maneira você acha que já acabou, você sabe que a caminhada é longa e vai chegar um momento que você tem que se reabastecer. E a palavra do Senhor, ela é infinita. Quantas vezes for necessário, você vai voltar ali, você vai ter sempre algo novo que o Senhor vai compartilhar com você. Então eu agradeço a oportunidade que o Senhor tem me dado. Em nome de Jesus, amém.